Olá, boa tarde, domingueiros do Leão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar, trazer, viver mais um domingo. Espero que estejamos todos na melhor harmonia, você aí, eu aqui. E então, se estivermos assim, é um bom momento para a gente orar. E se a gente não estiver assim, é um bom momento para a gente orar do mesmo jeito, porque o momento da oração é sempre um momento ímpar nas nossas vidas. Por isso, vamos orar? Deus, Pai amado, aqui estamos mais uma vez agradecidos por tuas bênçãos infinitas e rogando que tenhamos a compreensão e a sabedoria de recebê-las, acatá-las, vivê-las e com elas crescer e aprender sempre. Que os amigos do bem estejam conosco, as boas inspirações e tudo que seja de melhor para cada um de nós. Rogamos que a nossa domingueira seja novamente muito feliz, trazendo-nos boas reflexões e grandes aprendizados. Que a tua paz esteja conosco mais uma vez, que assim seja. Então, nós estamos aqui em nome do Leão, Lar Espírita Morada Nova, que fica em Parnamirim, município aqui coladinho com Natal, no Rio Grande do Norte. E o Leão, você sabe, nós lidamos aqui com crianças de muita idade, 80 anos, 70 anos, mais de 90 anos. Temos 40 idosos que vivem conosco e é uma alegria muito grande poder oferecer a eles qualidade de vida nesses momentos mais derradeiros desta atual existência. Se você puder colaborar conosco ao longo da domingueira, a gente vai colocar aí um Pix para você contribuir com os nossos trabalhos junto aos nossos idosos. Mas hoje nós temos aqui uma figura de Niterói, Rio de Janeiro, Rosana Dória. Ela vem aqui cheia de charme trazer para a gente um assunto muito espetacular. Ela fica Ela fica rindo, mas é verdade. Ela se arrumou toda, passou perfume, está toda aí no ponto para que a gente pense agora, né? É isso mesmo, a gente tem que pensar agora. E então aqui nós temos Rosana Dória, que é quem vai trazer para nós nessas reflexões maravilhosas sobre pensar um pouco. Na realidade, ela quer que a gente pense muito. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, Rosana. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Jacó. Eu agradeço muito a você e a Lucila pelo convite, né? Estar de novo à frente assim de uma tarefa de muita responsabilidade no Leão, o que é muito gostoso também para a gente, né? Então, eu trago hoje para nós, né? Pensa um pouco, que é uma mensagem do livro Pão Nosso, é a mensagem de número 2 na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem, ela nos traz, né, exatamente como nós deveríamos de pensar. Como seria isso, né? Será que nós estamos pensando bem, estamos pensando mal? O que temos feito em relação às nossas ações, de acordo com os nossos pensamentos? Porque muitas vezes nós agimos de forma e pensamos de uma maneira que não bate muito com o que a gente gostaria de fazer. Então, esse estudo que eu estou trazendo hoje, ele é muito simples, mas são reflexões profundas, né? E ele, então, vem trazendo assim para nós. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Palavras de Jesus, está lá em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres, a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo
é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, essa mensagem ela faz realmente com que a gente possa fazer uma reflexão de tudo que a gente quer em nossa vida, tudo que nós buscamos, tudo que nós fazemos, né? Todas as situações que às vezes nós queremos de uma forma muito fácil. Quer dizer, para Jesus nada foi fácil. E ao final de tudo, como foi que ele terminou, né? Ele iniciou a missão entre homens do campo, como vem dizendo aqui o nosso texto. Ele viveu entre doutores irritados, porque ninguém aceitava a sabedoria que ele trazia, né? E pescadores rebeldes. E ao final de tudo isso, ele vai e morre entre dois ladrões, terminando a sua tarefa santa. E como é que nós pretendemos nossa tarefa santa? Né? A nossa tarefa aqui na Terra, não uma tarefa santa, mas como nós precisamos terminar a nossa tarefa. Né? Então, eu trago para a gente fazer uma comparação a história da Rainha Vitória, da Rainha de França, aliás, que é uma realeza terrestre, e que ela vem trazendo exatamente, na história, né, que ela vem trazendo para a gente, é exatamente que a riqueza dela, a realeza dessa rainha, não a seguiu até o túmulo. Muito pelo contrário, né? Ela teve enormes decepções quando ela chegou no plano espiritual. Então, eu falei só uns trechinhos aqui, né, quando ela vem trazendo para a gente, que é as Instruções dos Espíritos, que está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 8. Então, traz assim: o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? Quantos de nós somos orgulhosos a extremo? Porque todos trazemos o orgulho, que é uma das chagas da humanidade, não é? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Ela começa a fazer perguntas. Então, é para a gente também começar a perguntar: o que nós pensamos que vamos levar para a pátria espiritual? Absolutamente nada, diz a rainha. A realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Nesse momento, compreendi a inutilidade de honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Então, mas, né, terminando, que é uma mensagem grande, ela diz que os homens correm em busca de bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, ou seja, no plano espiritual não existe ilusões. Aqui nós ainda vivemos essa ilusão. E, finalmente, né, assim, finalizando mesmo, ela pede: tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Então, ela ainda pede oração para aqueles que ainda não têm essa compreensão. Então, no estágio em que nós nos encontramos, né, muitos também ficam presos às tradições,
aos títulos daqueles que nós fixamos em nossa personalidade, porque nós acreditamos que somos somente isso, né? Nós somos somente aquele título, nós somos quase que coisa nenhuma. Então, para muitos, a vida ela acontece do berço ao túmulo. Não existe nada depois, né? Nada, nada, nada. Né? É nascer, viver, morrer e acabou. Então, quando tudo isso, na realidade, nós estamos sendo analisados a todo instante pelas nossas ações, pela maneira como nós estamos vivendo e praticando e pensando, né? O tempo inteiro nós somos analisados por pessoas, por tudo, pelo mundo, nós somos analisados a todo instante. O que é preciso, então, fazer para preparar um lugar no reino de Deus, né? O que seria para isso? Né? Aliás, eu pulei aqui uma página, não é isso não. Né? Seria assim, as nossas ações, os nossos pensamentos, intenções e pensamentos, né, eles agregam do valor ao espírito e não à matéria, que aí vem o que eu tinha trazido aqui atrás, né? Nós estamos sendo analisados pelas nossas ações, nossas intenções, pensamentos, sentimentos e ações, né? Que agregam valor ao espírito e não à matéria. Então, quantas vezes nós educamos nossos filhos para aquisição de títulos, para satisfazer nossos desejos e egos? Quantas vezes nós vemos assim famílias que as pessoas elas ficam presas aos títulos, famílias de médicos, todos precisam se formar em medicina, todos precisam ser médicos. Como que nós podemos, como nós percebemos tudo isso hoje em dia, não é? Será que essas pessoas gostariam realmente de serem médicos? Será que eles gostariam de estar numa família só de engenheiros? Então, as pessoas, né, elas seguem as tradições familiares, elas começam a seguir porque é um status muito grande ter uma família de médicos, de engenheiros e outras tantas profissões. Então, ou educamos almas para o bem e para o belo, para o digno, ou o que nós estamos fazendo com tudo que nós, os nossos filhos e que nós criamos para o mundo, né? Porque primeiro nós temos aqui uma pequena célula chamada família, e dessa pequena célula onde nós educamos os nossos filhos, nós os soltamos para o mundo. E como é que é isso dentro dessa maneira nossa de pensar? Então, nós trabalhamos e executamos o tempo inteiro tarefas, mas não temos a consciência dos nossos atos. Que tarefas são essas? Né? Seria o trabalho, seria o educar, seria realmente tudo o que nós estamos fazendo. Toda tarefa útil é considerada trabalho, mesmo não sendo remunerada, e mesmo aquela que não seja braçal. Né? Toda ela, no tudo, até mesmo no educar os filhos, no fazer parte da nossa família. Então, tudo que nós vamos fazendo, a gente acaba fazendo no automático e estamos sempre sujeitos a cometer erros, porque nós somos seres imperfeitos e ninguém é certinho, ninguém é totalmente certo, né, na vida. Então, é preciso trabalhar, fazendo assim o nosso melhor, fazendo assim a parte que nos cabe nessa obra do Criador, já que nós estamos aqui para aprendermos, né? E nesse planeta de provas e expiações, que nós não viemos a passeio em nenhum momento, o que nós estamos fazendo aqui é realmente arregaçar as mangas e cair dentro do trabalho para que a gente possa trilhar uma vida melhor e ter uma vida futura muito melhor do que o que nós almejamos, né? Então, de que forma eu utilizo a minha inteligência? Seria utilizar para o bem ou para o mal, né? E assim nós teremos as obras, todas elas que nós vamos assim efetuando ao longo da nossa existência, né? Com determinado valor ou demérito, porque a gente sempre tem que parar para pensar, né? Como é que seria isso? Como é que são essas obras que nós estamos efetuando?
certo? Pode passar, Jacó, o slide, por gentileza. Na questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, por que sinais, na questão 918, por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. E quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Aonde se encontram as leis de Deus? É dentro de nós. Que leis são essas, né? Seriam os 10 mandamentos, vamos lá, trazida por Moisés, que depois a gente associando aqui, através do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, nós temos toda uma terceira parte aqui do Livro dos Espíritos que nos traz muitas explicações de muita coisa, falando da natureza, né? Dos desastres ecológicos, de tudo que vinha acontecendo, enfim, nós juntamos isso tudo, e todas essas leis se encontram onde? Elas se encontram dentro de nós, as leis de Deus, né? No seguinte slide, no capítulo 17, no item 3, seres perfeitos, que é o item 3 que vem falando sobre o homem de bem. Se nós lermos todo esse capítulo, e eu convido vocês a fazerem exatamente essa leitura, que é bem grande, é bem extenso, né? Esse texto, né, que vem trazendo aqui. Mas se a gente parar para analisar, o homem de bem, nós ainda não conseguimos ser. Como vem sendo trazido aqui no Sede Perfeitos, no capítulo 17, item 3, nós ainda não conseguimos ser. E se nós formos ler ainda o Bom Espírita, aí mesmo é que a coisa vai pegar, porque a gente vai ter que parar, pensar e refletir muito sobre tudo. Então, eu vou ler só alguns itenzinhos aqui, né, desse texto que vi. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Será que é exatamente assim que a gente pensa? Tendo fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus, na sabedoria dele, sabendo que nada acontece sem a sua permissão, submetendo-se, nós nos submetemos à vontade de Deus em todas as coisas. É sempre assim, né? Deus me ajude, mas que seja de acordo com a minha vontade. Por mais que a gente coloque que seja de acordo com a sua vontade, nós queremos que seja a nossa. Tem que ser o que nós acreditamos que será o melhor para nós, e não o que virá. Depois, o homem de bem vem sendo trazido assim. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que é isso mesmo que acontece conosco? Nós colocamos sempre os bens espirituais acima dos bens temporais, tudo que é temporário em nossa vida, não ficamos presos nada à matéria, nada a pessoas, a nada. Vamos só refletindo, né? Mais abaixo ele traz, o homem de bem, seu primeiro ímpeto é de pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. É isso que nós fazemos? Será que todas as vezes, antes de nós pensarmos na gente mesmo, né, em coisas que poderemos fazer de benefício para nós, nós vamos pensar o que eu posso primeiro fazer pelo outro? Então, a gente vai assim, refletindo em coisas que muitas pessoas não agem assim. Muitas pessoas só pensam nela, é somente o seu umbigo, né? É um egoísmo, de um orgulho, é de uma vaidade, são várias virtudes ainda que precisariam ser desenvolvidas e que ainda isso não acontece e que vai trazendo para nós, né, o fato de nós pararmos para começarmos a analisar
e tentar mudar um pouco, né? A gente precisa fazer diferente. Uma outra situação aqui no homem de bem. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la. Falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Enfim, nós vamos vendo quantas coisas que vão acontecendo, que são trazidas aqui nesse livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, em relação ao homem de bem, e que a gente realmente não consegue fazer ainda. Mas, assim, algumas pessoas, né, a maioria, acho que todos nós que aqui nos encontramos, nós conseguimos fazer sim, nós ainda vamos levando, né, vamos tentando pensar no outro, vamos perdoando a cada ofensa, né, damos o outro lado, como fez Jesus. Exatamente, dar o outro lado não quer dizer que tem que dar o outro lado para apanhar, mas simplesmente dar a outra face no sentido da mansuetude, de agir mansamente com tudo aquilo que está vindo diante de nós. E muitas pessoas fazem diferente. Então, a gente vai vendo aqui, né? Podemos mudar o slide agora. Quem fala muito, pensa pouco. Por quê? Aquele que fala muito, ele pensa pouco porque ele quer falar, ele quer colocar para fora, né? Ele quer colocar tudo que ele está pensando, ele não quer saber se ele está machucando, se ele está simplesmente abrindo a boca e jogando para aquela pessoa, deixando derramar sua lixeira, né, com seus lixos mentais, com aquelas coisas todas ruins que ele vem trazendo junto dele. Ele não quer saber nada disso. Então, ele pensa muito pouco, né? E essas pessoas, geralmente, que pensam muito pouco, elas acabam ficando também com a mente muito confusa, porque quando elas estão, ao mesmo tempo que elas vão falando, quando elas param e pensam, a mente completamente fica assim, se confunde com tudo. Ah, não era aquilo que eu queria dizer, mas eu acabei dizendo, né? Não era isso que eu queria. Aí começa aquela confusão mental, aí vem N situações quando aquele que para, pensa, raciocina para falar, logo vem uma luz, colocando para ele, né, que é o nosso próximo slide, colocando para ele da seguinte maneira: eu preciso ter calma, paciência para lidar com todas as situações, né? Logo vem uma luz e o chama à razão, ou seja, eu não posso magoar, eu não tenho que fazer, eu preciso fazer com o outro que eu gostaria que me fosse feito, né? E nós vamos, então, percebendo como que as coisas podem ser modificadas em nossa vida quando a gente para, pensa, raciocina e fala. Aí nós não vamos ter mais essa de magoar. Mas no ímpeto e naquele calor das discussões, né, naquela coisa calorosa, naquela situação que não está boa, muitos de nós não têm essa calma, não enxergam essa luz que está querendo acender para nós, para nos chamar à razão. Então, a gente prefere, né, enfiar os pés pelas mãos e vamos aí, machucando, falando, não perdoando, fazendo exatamente ao contrário, agindo de forma que não é adequada, e aí não é bom nem para a gente e nem para aquele que está ouvindo. No segundo exercício nosso, o próximo slide nosso, nós temos um exercício que é muito interessante, que é do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né, de Stephen Covey. E ele vem trazendo um exercício assim, né? É um exercício do funeral. Imagine-se num caixão, sendo carregado em seu funeral, sendo acompanhado por diversas pessoas, entre as quais estão os familiares, os amigos, os colegas de trabalho e os religiosos de sua crença. Vamos então parar, imaginar exatamente assim. Imagine diversas pessoas desse grupo. Imagine que em cada grupo existe um orador que irá fazer um discurso sobre você.
Na família terá um orador, nos amigos a mesma coisa, no trabalho e na religião. Que tipo de pessoa você gostaria que cada orador tivesse descrito? O que gostaríamos de que as pessoas falassem de nós? A gente tem que parar e raciocinar para isso. Se nós formos pessoas boas, se nós formos pessoas, assim, pessoas maravilhosas mesmo, o que nós vamos ouvir é exatamente coisas muito boas, mas nós também poderemos, né, ouvir coisas que não são boas. Ah, morreu? Ah, deixa eu ir lá, eu vou lá, só para ter certeza mesmo se isso aconteceu. É uma pessoa tão má que eu preciso ter certeza que essa pessoa não faz mais parte daqui dos vivos aqui na Terra. Então, a gente precisa raciocinar sobre isso, né? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas? Será que nós contribuímos bem, se nós conquistamos coisas boas, né? Ajudamos pessoas para que a gente pudesse ter tudo isso recordado nesse discurso, onde cada orador poderia falar conosco? Olhe para cada pessoa à sua volta. Qual papel gostaria de ter desempenhado na vida delas, de cada uma delas, basicamente de cada uma delas que estavam ali? Aí, isso também é para aquela pessoa, né, que está ali, gente, o que eu fiz de bom? Olha todas as coisas que eu, como espírito, estou ouvindo neste momento. Poderemos ouvir coisas muito boas, mas também poderemos ouvir coisas muito ruins. Poderemos também sentir o desespero daqueles que não pensam, e aí se desesperam pela perda, pelo apego às pessoas. O que também é muito natural, porque uma perda faz doer muito, realmente faz doer muito. Mas dói mais ainda para aquele que não tem o entendimento. Então, esse exercício é muito bom para a gente pensar, né? Parar e raciocinar. Quais são as ações que eu tenho feito hoje em dia? O que eu pretendo para a minha vida, daqui para frente, depois de um estudo desse nível, de qualquer coisa que nós tenhamos que guardar desse estudo, né? No slide seguinte, no livro Palavras de Vida Eterna, ele vem trazendo para nós assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavras de Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 7. Então, Chico Xavier vem trazendo, né, que muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Quem de nós não conhece aqui uma pessoa que possa ter mania de grandeza? Ela não quer nunca começar de baixo. Ela quer começar do alto, ela quer vir lá de cima. Então, o que ela faz? Ela pega todos os recursos para que ela não perca a oportunidade, ela vai lá com o tempo, com a força que ela tem, com aquela preocupação desmedida de começar do alto para ganhar muito, e no final das contas, ela não consegue absolutamente nada. Ela vai em busca de um êxito e tudo isso acaba muito rápido. Porque quando se começa de baixo, com muito sacrifício, né? Muitas vezes as coisas também acabam não acontecendo. Imagina esse que tem a mania de grandeza, que quer começar do alto, lá de cima, né? Quer começar lá de cima pensando que vai ter muito sucesso, muito tudo, e perde. Ele perde a força, ele perde o recurso, ele perdeu a oportunidade, ele perdeu absolutamente tudo. Tudo que ele tinha, tudo que ele investiu. E como é que acontece esses investimentos em nós? Como que essas coisas acontecem? Não é? É para que a gente possa pensar, porque o que devemos ter dentro da nossa mala quando nós partimos daqui para a pátria espiritual? Vamos levar roupa de frio, como se nós estivéssemos indo para uma região de muito frio, né? Nós vamos levar roupa de calor, blusinha simples, sandálias. O que a gente vai levar nessa bagagem, nessa nossa mala? O que a gente leva, né? Nós vamos levar tudo aquilo que nós construímos em termos morais, em termos de bondade intelectual, tudo que nós aprendemos, tudo isso, todo esse registro vai ficar guardado e é o que nós vamos levar
tudo de material vai ficar. Porque todas aquelas coisas, estou me prendendo por causa de apartamento, né? Aquelas discussões, aquelas heranças imensas que tem. A pessoa fica, às vezes, gasta o que não tem para poder ter um sapato de grife, uma roupa de grife, uma bolsa de grife, né? E gasta tudo que tem, vai assim, vai levando a sua vida, não pensando, ela acha que simplesmente tudo isso, né? Ela vai levar, mas não fica tudo aqui. E fica tudo tão aqui que é dado para pessoas que a gente nem conhece, tudo que foi nosso, tudo que tivemos carinho, que construímos, que nós compramos, que nós guardamos tanto, né? Pessoas desconhecidas nossas, e pior ainda, tudo nosso vai ser mexido, vai ser tudo, sabe? É tudo tão assim. E nós já não estamos mais fazendo parte daqui da Terra. Nós estamos fazendo parte já do plano espiritual. Então, tudo ficou aqui. Né? Ou seja, precisamos viver a matéria? Sim, nós fazemos parte, nós estamos aqui. É proibido comprar uma bolsa, né, que nós queremos muito, ou ter um bom apartamento, ter um bom emprego, gastar. Não, não é. Mas é muito interessante que a gente saiba como usar todo esse benefício temporário, né, que nos é dado aqui na Terra. A gente precisa saber usar tudo isso, né? Então, o que nós temos aqui? No slide seguinte, vem trazendo, né? O que nós poderemos levar? A abnegação, sim, né? O cuidado com o orgulho, seja mais abnegado. Troque o orgulho pela abnegação. O que seria a abnegação? Que é a ação ou atitude de renunciar. É preciso abrir mão, ter desprendimento, né? O próximo slide, que vem falando sobre a humildade. Humildade não é só aquela pessoa que é humildezinha porque não se veste bem, tem uma roupa bem simples, né? O cabelo em desalinho, um sapato descolando, uma pessoa muito humilde, muito isso. Não, esses às vezes não são muito humildes, não, porque a humildade é completamente diferente do que a gente possa imaginar. A humildade faz a pessoa ser grande, mas ela trata todas as outras como se fossem maiores. A pessoa humilde, ela faz isso. Ela não está preocupada se você não tem uma instrução para o acompanhar. Ela te dá toda a atenção. Ela vai te ouvir. Ela vai ponderar. Ela vai conversar com você. O humilde, né? Ele faz da pessoa ser grande, mas ele é grande em muitas coisas, mas ele trata todos sendo maiores que ele. O que foi que Jesus fez? Jesus não lavou os pés daquelas pessoas, dos humildes, dos seus discípulos? Jesus não fez isso? Jesus precisava fazer isso? Isso é o maior voto de humildade que Jesus pôde te demonstrar com a sua passagem aqui pela Terra, entre tantas outras coisas, né? Aí nós seguimos aqui no próximo slide com a caridade. A caridade, ela na sua prática material e na prática espiritual. Como é que anda isso tudo dentro de nós, né? Em nós darmos o pão, em nós atendermos aquela pessoa que precisa, né? E como é que anda tudo isso? Hoje em dia até está difícil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro se torna muito difícil você dar uma esmola, uma coisa melhor você comprar e entregar o pão ou a comida para que a pessoa mate a sua fome, ou uma água, um refrigerante, alguma coisa assim, para matar a sede. Porque se a gente pega e dá em dinheiro, geralmente é utilizado para drogas, né? Para a utilização de droga. Então, a gente já não sabe como é que vai fazer essa caridade. Mas a caridade material ela pode ser feita de várias formas também. A gente pode ouvir, a gente pode abraçar, a gente pode fazer várias coisas. Então, nós temos assim... eu assisti 2 vídeos muito interessantes, que era um rapaz, né, preto, de roupa bem simples, né,
e com uma tabuleta escrita assim: esta rosa é para você. E ele tinha um balde ao lado dele, com rosas vermelhas, onde ele oferecia para as pessoas. Ninguém pegou a rosa deste homem, da mão desse rapaz. Ninguém, todos passavam, olhavam e saíam, e ninguém pegou. Aí depois veio a segunda parte do vídeo, colocaram um rapaz branco, arrumado, né, com óculos, com a mesma tabuleta. Esta rosa eu ofereço para você. E ele pegando as rosas do balde. Todas as pessoas pegaram a rosa desse rapaz. Não sobrou nenhuma. Todas as pessoas pegaram, sorriram, apertaram a mão e foram embora. Um outro vídeo que aparece também é uma pessoa com uma tabuleta, né, bem humilde, né, um cabelo bem desmanchado. Eu preciso de um abraço. Então, todos passaram, olharam, passaram direto. Ninguém deu um abraço naquela pessoa que estava ali. Mas logo a segunda parte do vídeo vem e mostra um outro rapaz, todo arrumadinho, todo direito, né, com cabelo arrumado, jovem e tal. Eu preciso de um abraço. Todas as pessoas foram e se penduraram no rapaz e abraçaram o rapaz. Então, já começa aí que a caridade também, na questão da discriminação, que é a falta de caridade quando se utiliza a discriminação. Quando nós vemos muitas questões, né, a homofobia, nós vemos tantas coisas por aí, pessoas que querem esconder situações de dentro das suas próprias casas, de seus próprios lares, por vergonha, por vaidade, seja lá o que for. Mas nós estamos aqui para quê? É para aprender, para aprendermos e entendermos que somos irmãos, o que a gente ainda não consegue. Então, a nossa mudança, né, de pensar, de agir, ela precisa se fazer muito rápido, porque o mundo só está indo assim, a galope, né? Aquela coisa imensa, cada hora tem uma mudança, cada hora é uma coisa nova, e as coisas vêm de roldão para nós. As coisas vão caminhando muito rápido, e nós precisamos avançar também em conhecimento, a nossa mudança, para que a gente possa fazer o melhor. Aí temos a caridade espiritual, em fazer uma oração para alguém, num trabalho de passe, né? Entre tantas outras coisas que nós poderemos fazer na caridade espiritual. Mas não, eu não oro nem para mim, eu vou orar por quem? Por aquele. É o que a gente ouve às vezes por aí, sabe? Então, o mundo, ao mesmo tempo que se apresentam com coisas muito boas, também apresentam coisas que não são boas. E a mudança, ela precisa ser feita, ela precisa chegar mais rápido, né? E no slide seguinte, nós temos o slide da benevolência, né? Que seria a benevolência, né? É quando nós precisamos ter com todos a bondade de ânimo para algo ou para alguém. Seria demonstrar bondade, boa vontade em relação aos outros, né? A todas as pessoas, ter boas intenções, ser sincero e compreensivo, tolerante, piedoso, não é? É isso, a gente precisa agir assim. Nessa foto que nós estamos vendo, a senhora poderia ter tendo dificuldade em descer do carro, vem uma pessoa e ajuda. Poderia estar com ela? Poderia não estar, poderia também não estar, e está ajudando. E mesmo quem estivesse com ela, simplesmente poderia descer e não está nem prestando atenção. E onde é que está a benevolência aí? Não existe. Nós vemos aqui, na figura do mesmo slide, né, um menino empurrando, brincando com um menino que é cadeirante. E quantas vezes essas crianças não têm oportunidade porque sofrem o preconceito de serem cadeirantes? Então, a gente lida com situações hoje em dia, no nosso dia a dia, no mundo, né, que precisam ser modificadas. Precisa começar por alguém, que comece por nós. Se ainda não conseguimos agir como deveríamos, há pequenos passos, porque a natureza não dá saltos. E não somos nós que vamos dar saltos também, mas é preciso começar para fazer toda a diferença no mundo em que vivemos.
pelo menos na pequena célula em que nós estamos, que é a sociedade menor, que se chama família. Então, nós vamos para o slide seguinte, que fala da reforma íntima. Então, minha essência é mudar. Não me basta ser rio, se eu posso ser mar. O que acontece com o rio? Ele deságua, né? Ele desemboca no mar e se torna grandioso. E é isso que a gente precisa fazer. A reforma íntima, nós somos chamados todos os dias. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Não é nada impossível. Muitas vezes a gente fala, estou cansado de ouvir falar de reforma íntima, né? Mas dói. Reforma íntima, muitas vezes dói, porque nós vamos ao encontro de tudo que nós não gostamos em nós. O mais difícil de tudo é quando a gente começa a perceber. Quando a gente começa a perceber coisas que nós vamos fazendo e que a gente para e analisa e fala assim, bom, eu não posso mais agir assim, eu não tenho mais condições de agir dessa forma. Porque eu agindo dessa forma, olha só o que eu estou causando ali no outro. A gente começa, a luzinha que acende, começa a pensar, porque a luz, ela começa a acender. Nós somos chamados na nossa reflexão, né? A nossa luminosidade ali, vamos colocar em ação para tentar nos reformar. Precisamos de ter paciência, vamos treinar a paciência aí por um bom período. Alguém vai perceber que nós estamos modificando, né? Alguém percebe, né? Nós precisamos ser menos egoístas, então vamos doar um pouco mais, né? Vamos dividir um pouco mais. Coisas muito simples, coisas muito simples. A vaidade, o orgulho, uma coisa muito interessante. Todas as vezes que acontecer de ter uma rusga dentro de casa ou uma briga muito feia, nós nunca devemos deixar que o nosso orgulho fale mais alto e que a gente tenha que sair para trabalhar, ou para ir ao mercado, ou para pegar um filho no colégio, né? Simplesmente sair batendo porta sem dar um tchau, olha, estou indo, chegar e dar um beijo na pessoa. Sabe por quê? Nós poderemos não voltar, nunca mais, ter sido a última vez que nós encontramos aquela pessoa. Nós saímos batendo porta e a deixamos lá, chateados, do jeito que for. Mas também nós devemos entender que nós podemos voltar e não mais encontrar essa pessoa. A que nós deixamos, nós saímos dessa forma, né? Fazendo com que o nosso orgulho fosse muito mais rápido do que tudo, maior do que nós parássemos para refletir, né? E não, eu não posso agir assim. Então, vamos pensar nisso também. Sair dando um beijinho na pessoa. Não se distraia, você tem sonhos para realizar e não pessoas para impressionar. Porque hoje em dia muitas pessoas fazem coisas para impressionar outras. Estão completamente distraídas. Eu preciso fazer para mim, eu quero realizar os meus sonhos para ter alegria, ter felicidade no meu íntimo. É isso que eu preciso ter, né? E não querer impressionar pessoas com qualquer coisa. Com qualquer coisa, com qualquer tipo de sonho, até mesmo um sapato novo, um carro, porque o mesmo carro que te leva, né, um carro simples, um Fusca te leva até ali, um outro carro muito mais chique, uma Mercedes, vai te levar no mesmo lugar. O mesmo relógio, simplesinho, que não tem nem marca, marca as mesmas horas que um relógio chiquérrimo, Baume & Mercier, um Rolex, marca as mesmas horas. Então, por que eu preciso impressionar? No slide seguinte, nós temos aqui a nossa bibliografia, né? A bibliografia de nosso estudo. E para finalizar o nosso estudo, nós temos um vídeo, né? Que é para a gente poder prestar bastante atenção nesse vídeo e refletir um pouco o que estamos fazendo e como nós estamos pensando.
Pode passar o Eu me vídeo. arrepiei e me emocionei vendo um estudo sobre vinhos e eu nem bebo vinho. Alguns neurocientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia, junto com a faculdade de Stanford, eles resolveram fazer um teste. Levaram algumas pessoas para experimentarem vinhos. Tinham vinhos de 3 embalagens diferentes, de $5, de $10 e de $90. E começaram a servir ali aquelas pessoas, mas essas pessoas estavam com scanners de ressonância magnética na cabeça para ver a reação do cérebro deles experimentando cada um desses vinhos. E eles estavam ali, esses neurocientistas, analisando a reação cerebral dessas pessoas, especialmente no córtex orbitofrontal, que é onde a gente sente as sensações de prazer, de satisfação. E foi impressionante como todas as pessoas tiveram mais estímulos cerebrais nessa região do prazer, da satisfação, com o vinho mais caro. Mas o que elas não sabiam é que todas as garrafas de vinho continham o mesmo conteúdo. Era a mesma marca de vinho para todo mundo. Não tinha diferença de sabor. A única diferença estava na etiqueta de valor colocada na embalagem. Eu vi isso, eu pensei, cara, isso não é sobre vinho, isso é sobre a vida. As suas reações, os seus sentimentos, as suas emoções e até mesmo o seu sabor vão ser determinados não apenas pelos fatos, mas pelo senso de valor que você coloca naquilo. O valor que você dá para algo muda totalmente a sua experiência. Algumas pessoas colocam selo de valor somente em circunstâncias grandiosas e extraordinárias, e aí elas não sentem prazer na rotina, no simples, elas só sentem prazer num evento, numa viagem, numa ocasião especial, numa festa, no final de semana. Outras pessoas não. Outras pessoas colocam selo de valor no acordar e ver o sol e agradecer a Deus por mais um dia, as misericórdias dele estarem sendo renovadas na sua vida. E digo mais, que selo de valor você tem colocado na sua existência, em você? Porque você é o padrão estipulado de como as outras pessoas devem te tratar. Será que você não tem colocado um selo de mercadoria barata em você, como alguém que pode ser tratada de qualquer jeito, alguém que nunca diz não, alguém que aceita tudo o que dizem, alguém que não se expressa, alguém que não tem voz, que não tem opinião, alguém que não se cuida, alguém que não se prioriza? Esse é o selo de valor que você tem colocado em você, e isso tem feito com que a análise de outras pessoas sobre você seja baixa, como se você fosse um vinho barato. Talvez você esteja nesse momento colocando um selo de maior valor na sua dor do que na sua felicidade. Talvez você esteja colocando o selo de maior valor naquilo que você não tem do que naquilo que você já tem. Talvez você esteja colocando o selo de valor naquilo que te destrói e não naquilo que te faz crescer. Talvez esse seja o melhor momento, nesse fim de ano, de você reetiquetar a sua vida e escolher o valor certo que você vai dar para cada coisa. Então, é isso aí. Que tipo de valor estamos dando para a nossa vida e para a vida dos outros? Que tipo de valor nós estamos dando com um dia que a gente acorda com um dia lindo, maravilhoso, como foi dito nesse vídeo, e muitas pessoas acordam praguejando, até mesmo porque precisam trabalhar, sair para trabalhar. Então, o que nós estamos pretendendo? O que pensamos? Como queremos agir daqui para frente? Eu desejo que todos nós possamos refletir muito sobre tudo isso, possamos pensar diferente e valorizarmos um pouco mais, né? Tudo que temos, tudo que somos, e valorizarmos também as pessoas. Fica a dica para todos nós, façam a leitura dos capítulos, né? Do item 8, do capítulo 2, do capítulo 17, o item 3, para a gente poder melhorar um pouquinho mais nessa trajetória terrena. Um beijo no coração de todos, muito obrigada. É isso aí. É isso aí, dona Rosana Dória. Que bacana. E você que acompanhou a gente deve estar pensando aí em alguma coisa. Alguém pode. Eu vou começar aqui pela base. Alguém deve ter dito assim: eu já tinha visto esse vídeo. Como que se o vídeo não tivesse valor nenhum? Mas eu já li esse trecho do Evangelho muitas vezes. Ele modificou alguma coisa em você? Eu já conheci essas questões do livro dos Espíritos, muito interessantes. Pois, onde está a aplicação disso? Por isso que a Rosana trouxe lá um título bem curioso, né? Pensar um pouco. Tem uma hora que a gente não é só ler, não é só refletir, tem a hora que a gente tem que pensar em materializar. E a sequência aí que a Rosana trouxe para a gente, fechando inclusive com esse vídeo, que talvez você tenha até assistido antes,
Mas eu garanto que, a partir de agora, você vai dizer, nossa, valeu demais, eu já nem me lembrava. E se você não tinha visto, você fala, mas nossa, é mesmo. E aí a gente pode até começar também pensando baixinho. Olha, eu estou só dando umas dicas também, já que Rosana falou em dicas, vamos lá. Olha que dica bacana. Eu tenho que me dar mais valor. Então, agora eu vou dizer não para todo mundo. Não é você dizer não para todo mundo, é você dizer não quando for preciso dizer não. Não, porque agora então eu vou dizer a todo mundo como é que eu quero e vai ter que ser como eu quero. Não, isso aí é a antítese do que foi colocado. Isso aí é você ser egoísta. Então, estamos começando aqui bem de baixo. Então, vamos subir. Então, eu vou dizer o não quando for necessário, eu vou concordar quando pedir que isso seja a minha melhor atitude, seja a postura mais simpática, e simpático no duplo sentido, simpático para a pessoa e simpático para mim, portanto, tem que ser agradável para mim. Porque é uma ilusão, para fechar aqui, que eu já estou me metendo demais no tema da Rosana, mas é uma ilusão a gente pensar que veio para a Terra para sofrer. E pior ainda, a gente pensar que só vai para cima se sofrer mais ainda. Não. A gente sofre porque não aprende. Porque na hora que você aprende, você não sofre mais. Havia um grande psiquiatra aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal mais precisamente, que um dia ele estava atendendo uma mãe e a mãe levou uma criança com ela. E enquanto ele estava conversando com a mãe, ele não estava gostando muito da criança, porque ele era muito sisudão, né? Mas aí ele já começou perguntando a essa criança, ele disse, olha, eu não tenho com quem deixar, e eu não posso deixar lá fora sozinha. Eu disse, mas fique quieto aí, tá bom. Aí a criança levanta da cadeira, vai para um lado, vai para outro, a mãe está conversando com ele, olhando para um lado e olhando para o outro, mas criança escapa da visão da gente num segundo. Aí, num segundo, a criança foi lá com o dedinho numa tomada e o psiquiatra viu. E a criancinha foi, enfiou o dedo e deu um grito, tomou um choque. Aí a mãe olha para ele e diz, mas o senhor não fez nada? Diz, não, grande lição. Nunca mais ele coloca dedo na tomada. Ou seja, é doloroso para caramba. A gente olhando assim de fora diz que foi até maldade. Por outro lado, é aquela situação. Era para você estar quietinho, tua mãe te colocou na cadeira, você fica para cá, para lá, você vai para onde não deve, agora você aprendeu. Da próxima vez você vai ficar no colo da mamãe bem comportado. A gente pensa que isso acontece com a criancinha e um adulto. Não, isso acontece com você, comigo, com todo mundo. Então, de onde é que vem essa necessidade de eu sofrer para crescer? Não, ela vem porque você não está aprendendo, e se está aprendendo, não está aplicando. Ponto. Dei a minha dica. Me meti no tema de Rosana, mas... Foi ótimo. É isso aí. Então, que você tenha um bom final de domingo, que você tenha uma semana aí bem deliciosa, bem proveitosa, bem harmoniosa. E para coroar tudo isso, ainda vou pedir a Rosana para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, Rosana? Peguei você de surpresa, não foi? Vamos lá. Então vamos, Deus nosso Pai, Criador de todos os seres animados e inanimados. Aqui, Senhor, nos encontramos agradecidos por mais este momento que tivemos em nossas vidas, a oportunidade tão bendita em participarmos do trabalho do Leão. Agradecemos, Senhor, por tudo, pela vida, pela saúde, pela família, pelo lar que temos, pela casa, por tudo, enfim, Senhor, pelo trabalho e por ter a Ti junto de nós, em nosso coração. Obrigada, Jesus, mais uma vez. E ser conosco hoje, agora e sempre. Cuida de nós, dos nossos queridos, dos nossos amores. Protegei a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Rosana, muito obrigado. Obrigado você que está conosco. Eu que te Um grande agradeço. abraço para todo mundo. Tchauzinho.